Bienvenidos a un programa más de entrevista de RT. Nos encontramos en la ciudad de Brasilia y el tema de hoy es sobre economía y lo que está sucediendo en Brasil. Cómo afectan las nuevas políticas a los brasileros. Y para eso tenemos como invitada a María Lúcia Fattorelli. Ella es especialista en el área económica y participó ya en varios ámbitos internacionales en Grecia, en Ecuador, mejorando proyectos económicos para desarrollo de estos países. María Lúcia, sea bienvenida. Muchas gracias. María Lúcia también es coordinadora y creadora de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, ente ciudadano que fiscaliza la deuda del Brasil. Ok, em primeiro lugar, muito grata pela oportunidade de participar desse programa. Eu sou auditora de profissão, fui auditora da Receita Federal do Brasil durante quase 30 anos e já tinha quase 20 anos de profissão quando fui atuar por um período no sindicato. Então, como sindicatos já estavam percebendo o enorme privilégio da dívida no orçamento e os movimentos sociais também já estavam percebendo que a dívida pública era a mãe das dívidas sociais, no ano 2000, entidades importantes como a CNBB, a OAB e vários sindicatos, associações organizaram um grande plebiscito nacional. Esse plebiscito colheu mais de 6 milhões de votos em todo o país. Uma das perguntas era: você concorda em continuar pagando a dívida sem realizar a auditoria que está prevista na Constituição? Então, mais de 6 milhões de pessoas responderam que não concordavam, que queriam que fosse feita a auditoria. Desse plebiscito é que nasceu o nosso movimento, Auditoria Cidadã da Dívida. Usted nos habla que esta deuda inició hace casi más de 200 años. ¿Cómo ella se generó? Então, a dívida brasileira começa junto com a nossa declaração de independência. Quando o Brasil ficou independente de Portugal, Portugal nos transferiu uma dívida que havia contraído junto à Inglaterra. Então, o Brasil já nasce endividado como nação independente. E essa dívida, inicialmente, foi a justificativa para a entrega de riquezas naturais que eram levadas do Brasil, porque já nascemos endividados. Aí que está o problema. Recebemos essa dívida, mas o dinheiro nunca chegou aqui. Só a dívida. Só heredamos a deuda. Só herdamos a dívida, o dinheiro nunca entrou. E depois disso, são vários ciclos. O processo de endividamento brasileiro, ele possui vários ciclos. Então, estávamos num ciclo de endividamento elevado, problemático, quando Getúlio Vargas, na década de 30, realizou uma auditoria da dívida, um processo histórico que inclusive envolveu outros países latino-americanos também, a investigação dos contratos existentes. E foi um processo interessantíssimo, porque se apurou que apenas 40% da dívida estava documentada em contratos, não havia controle das remessas para o exterior, e nem mesmo regularidade na contabilidade dos pagamentos. Os bancos internacionais é que mandavam as ordens: pague X, pague Y. E quando Getúlio Vargas, que autorizava aquelas remessas ao exterior, questionou, afinal, o que estamos pagando? Quero ver os contratos. Ele acabou determinando uma auditoria. O seu ministro de Fazenda, Oswaldo Aranha, fez todo esse levantamento e desse resultado impressionante, que apenas 40% do estoque da dívida naquela época estava documentado por contratos,
esse processo resultou numa redução do estoque da dívida pela metade, redução dos pagamentos pela metade, e não foi por acaso que esse alívio possibilitou um grande crescimento econômico na época de Getúlio Vargas, investimentos importantes, não só em infraestrutura, como nos direitos sociais, que agora, nesses últimos anos, estão sendo suprimidos. Y también nos hablas de una inversión sin contrapartida. ¿Nos puedes dar un ejemplo de qué significa y cómo funciona? Então, se considerarmos o ciclo atual do endividamento brasileiro, ele vem da década de 70 para cá, para os dias atuais. Coincide com o ciclo atual de endividamento de diversos países latino-americanos. Todos nós fomos submetidos a um processo a partir de 1971, quando acabou a paridade dólar-ouro nos Estados Unidos da América do Norte. Todos sabemos que quem imprime o dólar é o Fed, o Federal Reserve Bank, o Banco Central dos Estados Unidos da América do Norte. O presidente Nixon simplesmente veio à televisão e anunciou: a partir de hoje não tem mais paridade com do dólar com o ouro. E o que isso possibilitou? Possibilitou a impressão à vontade de dólar. E naquela época, vários agentes ligados aos grandes bancos privados internacionais norte-americanos vieram aos países da América Latina oferecer empréstimos externos, tanto para o setor público, em âmbito federal, regional e até municipal, como também ao setor privado. Ofereciam empréstimos à vontade, com taxas de juros aparentemente baixíssimas, de 4%, no máximo 6% ao ano, com períodos de carência, de tal maneira que aquele administrador público que contratasse aqueles empréstimos não se preocuparia em efetuar qualquer pagamento, porque os vencimentos só se iniciariam já no mandato do seu sucessor. E então houve uma verdadeira sedução para o endividamento. Tem um livro de um agente desse processo, o John Perkins, que publicou o seu livro Confissões de um Assassino Econômico, no qual ele dá detalhes de como eles ofereciam e faziam essa verdadeira chantagem mesmo para que os administradores públicos pegassem empréstimos, às vezes 10 vezes superiores aos que eles precisariam. Los bancos prestan dinero, préstamos en cartones de crédito y las personas quedan endeudadas por años, no pueden dar una buena educación a sus hijos, no pueden a veces tener una buena alimentación por tener que estar pagando esas deudas. Eso es lo que sucede en macro, lo que sucede con la deuda externa, ¿no? Um pouco, pelo menos a sedução ao crédito, né? Pode parecer um pouco. Mas o mais grave é que todo aquele endividamento da década de 70, com juros aparentemente baixos, esses juros eram controlados pelo próprio Fed, pelo próprio Banco Central norte-americano, que estabelecia o percentual da taxa prime, que regia a maioria desses contratos, ou a LIBOR, que era ditada pela Associação de Bancos de Londres, que também seguia junto. Essas duas taxas, Prime e LIBOR, andavam de forma idêntica, porque eram os mesmos bancos que fixavam essas taxas. O que esses bancos fizeram? No final da década de 70, depois que todo o setor público e privado já estava atolado de dívidas, eles passaram aquelas taxas de 4%, 6% para mais de 20% ao ano. Eles já estavam acostumados ao préstamo, não? Aí, depois que o volume de créditos já estava elevado, você põe uma taxa
referente a mais de 20% ao ano, isso é 1/5 do estoque. 1/5 do estoque em juros por ano é uma coisa insustentável. Então, a crise de 1982, que começou abalando México, Argentina, Brasil e em cadeia todos os outros países que caíram naquela sedução do empréstimo a taxas baixas. Ese endeudamiento no es solo del sector público, la mayoría es del sector privado y lo asume el público, o sea, lo asume la nación. Entonces no hay ninguna corresponsabilidad en el sector privado. ¿Por qué sucede esto? Então, exatamente aí que eu queria chegar para responder a sua pergunta da falta de contrapartida. Justamente por conta dessa absurda alta unilateral dos juros, veio a crise de 82. E o que aconteceu a partir da crise? Chega o FMI. Então, o FMI entra em 1983 no Brasil, na Argentina, no Equador e em todos os outros países da região com a mesma exigência. Vocês são obrigados a negociar com os bancos privados internacionais. E o Banco Central de cada país tem que absorver tanto as dívidas do setor privado como as dívidas do setor público. Então, esse é o exemplo mais clássico de ausência de contrapartida. O setor público, e quando a gente fala o setor público, nós estamos falando de um peso para toda a sociedade. Porque quando o setor público assume uma dívida e dá prioridade ao seu pagamento, ele vai praticar políticas também impostas pelo FMI de ajuste fiscal ou austeridade. O que é isso? Corta investimentos em saúde, em educação, privatiza tudo, aumenta impostos que recaem sobre o consumo e sobre o trabalho, liberando os grandes lucros, liberando as remessas para o exterior, para que sobrem mais e mais recursos para pagar a dívida. Então, isso seria como uma forma, em poucas palavras, de esclavizar um país, torná-lo dependiente, que pagando essa deuda não há espaço para o desenvolvimento, não há espaço para a inversión social, para la inversión en salud. Entonces, mi pregunta es, ¿qué papel juega el Fondo Monetario Internacional ahora, en estos momentos, en Brasil, que están modificando la reforma trabajista, la reforma de los trabajadores, reforma a las pensiones o reforma a la previdencia? ¿Eso viene en parte por el Fondo Monetario Internacional? Sem dúvida, porque historicamente o papel do FMI é defender os interesses dos grandes bancos privados internacionais. Todas as exigências feitas pelo FMI resultam em sacrifícios para a economia do país e benefícios para o setor financeiro, para os bancos. Agora mesmo no Brasil, todas essas reformas que você mencionou, que nós chamamos de contra-reformas, porque reforma a gente deveria fazer para melhorar as coisas, não é mesmo? Como a gente faz na nossa casa, quando reformamos a nossa casa, é para melhorar alguma coisa. Essas reformas, elas desmontam os direitos trabalhistas, direitos que vêm sendo conquistados desde Getúlio Vargas, a duras penas, com muito sacrifício social, com muita luta dos sindicatos. Agora, numa contra-reforma, estamos retrocedendo décadas. A reforma da Previdência vai impedir que várias categorias de trabalhadores possam algum dia se aposentar, porque ela passa a exigir 25 anos ininterruptos de contribuição, não de trabalho, de contribuição. Então, os informais, aqueles trabalhadores intermitentes que são contratados por 2, 3 dias ou eventualmente
Como essas pessoas vão completar 25 anos de contribuição? É impossível. Então, o próprio FMI tem dado declarações que o Brasil precisa fazer a reforma da Previdência, que o Brasil precisa implementar. Bueno, vamos a tocar ese tema de reforma a la previdencia o reforma a lo que sería en español a las pensiones. Quédense asistiendo nuestro programa, no se muevan de su televisor y ya volvemos. Retomamos en nuestro programa Entrevista para RT, aquí con nuestra invitada María Lucia Factorelli, que nos va a hablar sobre unas reformas políticas que se están haciendo en Brasil, entre ellas la reforma a la previdencia, reforma a los pensionados, podríamos traducir en español. ¿Realmente se debe acortar los gastos para los pensionados? ¿En qué se están utilizando estos dineros que realmente, o sea, es una manera de mantener una seguridad, una dignidad para las personas? Olha, essa reforma proposta pelo governo, ela é insana, ela é um absurdo. Ela não tem justificativa. Os argumentos que o governo coloca não se sustentam. O governo coloca principalmente dois grandes argumentos. O argumento de que existe um déficit. Então, se tem um déficit, não tem como manter os benefícios. Mentira. Ele calcula o déficit de forma falsa, calcula o déficit sem obedecer o que está disposto na nossa Constituição. A Seguridade Social consta da Constituição brasileira, no artigo 194, como um tripé indissociável, um conjunto integrado de ações que envolve previdência, assistência e saúde. É um conjunto para garantir a segurança do trabalhador, esteja ele trabalhando, ele vai precisar de ter assistência à saúde, porque doente ninguém trabalha. A assistência para assistir aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho. E a previdência para garantir a vida digna daquelas pessoas que já cumpriram o seu período laboral. Então, é uma segurança para as pessoas, estejam elas trabalhando fora do mercado de trabalho ou já aposentadas. E esse sistema de seguridade foi considerado tão importante que logo no artigo seguinte da Constituição, artigo 195, os constituintes disseram quem vai financiar esse conjunto de ações. Mi pregunta es, ¿quiénes se están beneficiando con esto? ¿Quiénes realmente se benefician? ¿Y por qué muchas veces no sabemos los nombres? Olha só, quando consideramos honestamente todas as fontes de financiamento da Seguridade e os gastos, não existe déficit, sobram recursos. Tanto é que existe um mecanismo aqui no Brasil chamado DRU, Desvinculação das Receitas da União, que retira todo ano 30% dos recursos da Seguridade Social. Então, não existe o déficit, não há necessidade dessa reforma. Quem se beneficia dessa contra-reforma é o setor financeiro, porque cada vez que o governo vem a público e fala que tem déficit, que o povo está vivendo muito, um absurdo, coloca a culpa nas pessoas que, graças a Deus, estão vivendo mais, né? Então, quando ele vem a público e fala esses absurdos, muitas pessoas desinformadas correm para fazer um plano de previdência privada. Isso tem aumentado o volume de negócio dos bancos. E como é que esses planos de previdência privada operam? Eles recebem as contribuições dos trabalhadores e não dão garantia alguma de que irão pagar algum benefício no futuro, como estamos assistindo, inclusive em países do norte, esses planos que simplesmente quebram, desaparecem e deixam
as pessoas totalmente desamparadas. Y en este sentido vemos también que este nuevo sistema económico impuesto, porque es impuesto, genera más tributos para las personas con más escasos recursos y menos tributación para los monopolios y las grandes empresas. Eso sale de cualquier lógica. Claro, porque isso não é um acaso. O modelo econômico é desenhado para concentrar renda e riqueza na mão de muito poucos, na mão de grandes rentistas localizados no sistema financeiro que nós nem sabemos quem são. Toda essa informação, todo esse pagamento de metade do orçamento federal brasileiro é sigiloso. Não conhecemos os nossos credores. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué no podemos conocer quiénes están llevando el dinero? Porque isso iria desmascarar, não é? Se colocasse para quem devemos, iria desmascarar essa concentração na mão de muito poucos. Iria desmascarar quem é o mercado. Não é? Nós temos algumas pistas de quem é o mercado, porque aqui no Brasil os títulos da dívida emitidos pelo Tesouro Nacional são leiloados pelo Banco Central. E só podem participar desse leilão os dealers, que são um grupo seleto de bancos que podem comprar os títulos leiloados pelo Banco Central. Então, a dívida brasileira está na mão de muito poucos grandes bancos, alguns fundos de pensão. Actualmente la deuda que tiene Brasil, o sea, la deuda externa, que es diferente a la deuda interna, ¿nos puede hablar de algunos valores? Tá. A dívida interna emitida pelo Tesouro Nacional e leiloada pelo Banco Central está em quase 5 trilhões, o volume de títulos. Parte desses títulos, o próprio Banco Central fica com 1 trilhão e 100 bilhões e entrega para os bancos, em troca da sobra de caixa desses bancos, e ainda remunera diariamente para controlar o volume de moeda em circulação. É uma ilógico, mais uma vez ilógico. Não é? Eu tratar de fazer uma cirurgia plástica estando enfermo del corazón. Exatamente. Se disminui em educação, em saúde, em bem-estar. E por isso que nós criamos um termo que se chama sistema da dívida. Essa dívida interna, dessa forma, ela não tem contrapartida real. Ela é uma dívida usada por mecanismos financeiros, como essas operações que o Banco Central faz para remunerar a sobra de caixa dos bancos, como outras operações de swap cambial, que é uma aposta que o Banco Central faz para garantir a variação do dólar para especuladores, gerando prejuízos de centenas de bilhões que são transformados em dívida pública. Todo prejuízo que o Banco Central tem no Brasil é transformado em dívida pública. Então, quando nós olhamos dívida emitida para pagar juros, dívida emitida para cobrir prejuízos do Banco Central, dívida para cobrir remunerar a sobra de caixa dos bancos. Pero decimos, no, es el gobierno que tiene que pagar, pero realmente son los contribuyentes que tienen que pagar esa deuda. Son ustedes en sus casas. Isso, e essa fase, né, do capitalismo financeirizado, cada vez criam esquemas mais sofisticados para gerar dívida, esquemas que já subtraem parte da arrecadação tributária antes que ela chegue aos cofres públicos. Nós estamos detectando aqui no Brasil um esquema financeiro gravíssimo, fraudulento, que cria empresas estatais, e aqui cabe um parêntese, porque nós estamos passando por um processo de privatizações brutal. Até a empresa Eletrobras, a Casa da Moeda,
portos, aeroportos, estão todos sendo privatizados nesse mesmo momento estamos criando empresas estatais novas para operar esquema financeiro fraudulento que subtrai parte da arrecadação tributária antes que ela chegue ao orçamento. Então, isso seria como criar empresa, bajar su valor adquisitivo, venderla a los particulares y seguir creando empresa con dinero del Estado. É uma loucura. Es una locura. Bueno, y coméntanos aquí en pocas palabras, ya tenemos poco tiempo, ¿cómo fue tu experiencia en Ecuador con esas reformas económicas que pues creemos que es uno de los pocos países que tuvo unas mejoras económicas? Isso. Eu participei no Equador do processo de auditoria da dívida. Fui uma das pessoas convocadas pelo presidente Rafael Correa para integrar a Comissão de Auditoria da Dívida Pública, CAIC, que ele criou por decreto. O presidente criou em junho de 2009, por decreto presidencial, decreto executivo 472, decreto executivo 472 de 2007, uma comissão para realizar a auditoria da dívida. Ele convocou equatorianos, membros dos órgãos responsáveis pelo controle da dívida no país, convocou membros de movimentos sociais equatorianos e convocou 6 estrangeiros ligados ao tema da dívida pública. Eu tive a honra de ser uma dessas pessoas, trabalhei na Comissão de Investigação da Dívida Externa junto a bancos privados internacionais. Comprovamos um processo que é idêntico na maioria dos países latino-americanos, dívida que explode na década de 70, quando todos nós estávamos submetidos a ditaduras militares. Todos nós caímos na sedução dos juros com taxas baixas, todos nós entramos em crise no início da década de 80 com a alta unilateral, todos nós sofremos a interferência do FMI a partir de 83 e a exigência de transformação das dívidas públicas e privadas em dívidas do Banco Central. Depois, no Equador, nós comprovamos que em 92 houve uma renúncia expressa em contrato, renúncia à prescrição dessas dívidas junto a bancos privados internacionais. Um escândalo. E o que aconteceu depois disso? Essas dívidas que prescreveram foram transformadas em títulos, papéis, em Luxemburgo, paraíso fiscal. E o que aconteceu com esses papéis? Foram depois reciclados em outras dívidas, foram usados como moeda para comprar nossas empresas privatizadas. E esse processo foi idêntico em vários países latino-americanos. É como uma maneira de apropriar-se de todo, não? Debiendo, usted queda debiendo más, tiene que, entonces transformo esa deuda, ahora compro sus empresas, ahora compro su Estado. Pois é, e aí o presidente Rafael Correa, diante toda essa auditoria comprovada documentalmente, ele fez uma oferta pública de recomprar a sua dívida por no máximo 30%. O sea, él dijo, tengo el 30%, no tomen lo que tenemos. Ou entrem na justiça e se entrarem na justiça, o Equador vai se defender com esse processo. 95% dos detentores de títulos entregaram os títulos, aceitaram os 30%, assinaram um termo que jamais entrariam em qualquer foro nacional ou internacional contra o Equador. O Equador conseguiu anular 70% de sua dívida externa junto a bancos privados internacionais. E justamente essa folga de recursos é que possibilitou investimentos em saúde, educação e outros investimentos em infraestrutura e etc. Bueno, vamos a una pausa nuevamente y continuamos con ustedes en breves momentos. Ya volvemos.
Bueno, volvemos con nuestro programa Entrevista RT. Tenemos como invitada a María Lucia Factorelli, especialista en economía, que nos está hablando qué está sucediendo en Brasil. Y continuando a nuestra entrevista, yo me he enterado que, la deuda interna de Brasil no es de los brasileros, sino la está tomando empresas, bancos internacionales. ¿Por qué se interesam em essa deuda? Sim, a sua pergunta é muito interessante, porque, em geral, quando estudamos o que é uma dívida interna, a definição que está nos livros, no mundo todo, é que uma dívida interna é uma dívida doméstica, é uma dívida emitida pelo Tesouro Local e contraída por residentes no país. O caso brasileiro é escandaloso. Títulos da dívida interna brasileira são vendidos para estrangeiros. Então, a dívida interna brasileira não é totalmente interna. O próprio Banco Central separa na estatística uma grande parcela que é detida por estrangeiros, investidores estrangeiros, individuais, e dos títulos, bancos estrangeiros detêm parte da dívida, fundos de pensão estrangeiros. Então, grande parte daqueles 5 trilhões em volume de títulos está nas mãos de estrangeiros. E por que há esse interesse? Porque o Brasil paga os maiores juros do planeta, não é? E é um processo insustentável, não é? Por isso é que nós temos tanta injustiça aqui no Brasil. Pagar juros aqui é prioridade. E então nós temos aí sacrifício para a Previdência, sacrifício para os direitos sociais, não há recursos para investimentos. Acabou de ser aprovada uma emenda constitucional que coloca o ajuste fiscal no texto da Constituição por 20 anos. Então, tudo isso é insustentável e estamos chegando num ponto em que está havendo um grande descontentamento popular. E que podemos fazer? Que medidas podemos tomar inicialmente para melhorar esta situação, Maria Lúcia? Olha, o primeiro passo é o conhecimento, o que não é muito fácil, porque o domínio do setor financeiro no Brasil é brutal sobre a mídia, sobre os grandes meios de comunicação. Então, não é fácil furar esse bloqueio e mostrar a realidade financeira do país, um dos países mais ricos do planeta e, ao mesmo tempo, mais injusto por conta desse privilégio financeiro, do lucro dos bancos e etc. Então, aí o papel de entidades da sociedade civil, como a Auditoria Cidadã da Dívida, e as demais associações, entidades, movimentos populares, são fundamentais para criarmos uma consciência geral e, de forma organizada, construirmos um outro modelo, porque esse modelo ele é insustentável, ele está com os dias contados, porque não é possível mais manter esse privilégio de recursos para o setor financeiro, criando mecanismos ilegais, ilegítimos e até fraudulentos para transferir recursos que deveriam chegar aos direitos sociais e à garantia de vida digna para as pessoas. Que função está cumprindo a Auditoria Cidadana da Deuda? Que projetos tem? Nós temos vários projetos. Além de termos uma divulgação dos nossos estudos de forma aberta, por meio de página no Facebook, Auditoria Cidadã da Dívida, página na internet, www.auditoriacidadã.org.br, Twitter, nós atuamos constantemente junto à sociedade, por exemplo, com campanhas, como agora uma consulta nacional sobre as reformas e auditoria da dívida, com 4 perguntas em que as pessoas podem acessar e responder
sobre a reforma da Previdência, reforma trabalhista, privatizações e auditoria da dívida. Nós temos também atuação junto ao Congresso Nacional. Nós visitamos constantemente os parlamentares denunciando os projetos em andamento que tentam legalizar esses mecanismos que, ao mesmo tempo, geram dívida para o Estado e transferem renda para o setor financeiro. Agradecemos a María Lucia Fatorelli por esta invitación. Ella nos dio un vislumbre más claro de lo que está sucediendo en Brasil, que realmente está pasando en este país. Y agradecemos también a nuestros telespectadores que esperamos hayan tenido más claro cómo funciona la economía en Brasil, que no es muy diferente de la economía que viven casi toda América Latina. Nos da como un vislumbre, un desvelo para el entendimiento. Esperamos nuevamente tenerlos a ustedes como televidentes y hasta una nueva oportunidad.